As atribulações do dia a dia, as dificuldades que a comunidade tem e até mesmo as intempéries, sejam elas financeiras, desajustes, os percalços que fazem a vida, trazem no subconsciente problemas que evidentemente fazem com que exista hoje uma categoria de profissionais que trabalham ativamente para minimizar esses problemas. Fernando Luiz Rosar, formado em parapsicologia clínica pelo Sistema Grisa, proporciona atendimento parapsicológico clínico a seus pacientes. Presta consultoria a empresas quanto à saúde e motivação de seus funcionários e colaboradores. Parapsicólogo clínico, psicólogo organizacional de administração pública, formado na Universidade Federal de Santa Catarina. O papel do psicólogo hoje em dia é fundamental, doutor. Bom dia. Bom dia, Bolinha. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mocinha. Na realidade, o trabalho que se exerce hoje em dia, tanto na parapsicologia quanto na psicologia, ele é um trabalho interdisciplinar, Bolinha. Porque hoje, se você acreditar que apenas um profissional da área da saúde, por exemplo, um médico, um clínico geral, ele por si só tenha condições de abarcar todos os aspectos que envolvem a mente humana, é esperar que a pessoa resolva todos os problemas de uma maneira muito complexa. Então, me permita falar de uma maneira bem breve que a parapsicologia clínica ou a parapsicologia científica, na qual eu me formei no IPAP em 2003, foram 3 anos de formação e desde aquela época eu venho estudando e fazendo tantos outros cursos para poder atender as pessoas de uma melhor forma, de um melhor jeito, envolve um atendimento de uma maneira mais neutra possível, ou seja, sem uma tendência religiosa, sem uma linha partidária, ou seja, procurar estudar os fatos, os fenômenos paranormais de uma maneira mais vinculada a como eles ocorrem, como eles acontecem, de uma maneira simples e natural, entendendo que é sempre proveniente da intervenção humana, ou seja, ele se origina no ser humano e afeta o ser humano e o meio no qual ele vive e com as pessoas com quem ele convive, ou seja, não tem nada de assombroso, algo que venha do além, ou uma intervenção, seja do diabo, como algumas vezes as pessoas querem atribuir, e tirar a responsabilidade de si, como se o diabo fosse o responsável por todos os males da humanidade, e como se o ser humano fosse apenas uma marionete. Na realidade, quando a gente vê, percebe que o ser humano ele é o ator e, ao mesmo tempo, ele é o seu próprio algoz nas coisas que acontecem no seu cotidiano. Tanto para promover a saúde, quanto para fazer com que a sua saúde seja debilitada também, né? Por isso, na formação como racional, o ser humano tem um discernimento, né? Discernimento que nem sempre, Bolinha, ele é o suficiente para fazer com que a pessoa seja suficientemente livre, ou seja, ela tem toda uma bagagem, toda uma herança, não só genética, que, claro, ela é real, ela existe, mas também uma herança que muitas vezes os nossos antepassados nos proporcionaram e que muitas vezes a gente vai perceber que quando se faz uma anamnese bem feita, quando se faz um levantamento do histórico da pessoa, do indivíduo, vai se perceber que, até num caso relativamente recente que eu pude acompanhar, uma moça que ela tinha uma relação muito curiosa com o tempo. Quando o tempo estava belo e formoso, com o céu azul de brigadeiro, como eles costumam falar, sem quase nenhuma nuvem, ela ficava em estado depressivo. Quando, no geral, as pessoas sempre esperam, desejam que chegue verão, para pegar uma cor, para ficar com aspecto saudável. E no caso dela era o contrário, ela tinha uma preferência por dias chuvosos, não era nem nublado. Incrível. E aí, à medida que foi evoluindo o trabalho com ela, você me deu o tempo quando Não, for... tranquilo. Ok. Você coordena, então. Com relação ao tempo, à medida que a evolução da terapia foi acontecendo, os resultados foram sendo mostrados que ela tinha um avô por parte materna, que ele era daquele gênero italiano que gostava de trabalhar, trabalhava porque precisava, e também influenciado pelas civilizações da carência, ele tinha um hábito de trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo. Ele era daqueles que não respeitava sequer o domingo, né? Então, na família dela, criou-se aquele mito, aquela crença
de que era necessário trabalhar não só por uma questão de sobrevivência, mas também por medo de ficar sem. E aí a família inteira vivia naquela função. Aí o que acontecia? Apenas nos dias chuvosos, aquele avô preservava a família, deixava todo mundo em casa, sossegadinho, por assim dizer, descansando, mas ele apenas seria o que iria trabalhar. Pegava para resolver as outras coisas, porque ele não queria que os familiares ficassem doentes, porque daí iam ficar muito tempo sem trabalhar. Aí criou aquela crença que ela não tinha um certo conhecimento, que não era algo muito falado, muito declarado no dia a dia da família, e ela compreendeu que aquilo que existia no subconsciente dela era uma ideia que os dias de chuva eram dias agradáveis. Então ela pôde reformular a maneira dela de visualizar a vida. Então quando você fez aquele comentário a respeito da questão de ser racional, discernir o que a gente quer ou não para a nossa vida, nem sempre é o suficiente para que nós sejamos livres o bastante, né? Até porque cada mente é uma mente muito própria, né? Ela fecha em si, né? Fecha em si, em certa maneira, porque ela é influenciável também pelo, como eu comentei agora também. Mas é um campo próprio, ela é uma cidadela, é uma mente. Cada pessoa é uma pessoa. Sim, é uma cidadela, e tanto é que quando eu chego ao ponto de realizar as técnicas de hipnose com abordagem de PNL, Programação Neurolinguística, envolve a maneira como a pessoa ela sente, como a pessoa percebe a realidade que a cerca, a maneira como ela percebe também a influência que os fatos proporcionam nela. Por exemplo, pode ter uma pessoa que tenha uma maneira de sentir a realidade que a cerca muito pela questão sinestésica, ou seja, pelo tato. Aquele tipo de pessoa que chega para te cumprimentar, mas não é só o cumprimentar, te abraça, fala com você, te cutucando com frequência, percebendo a sua resistência, ou seja, ela percebe o mundo que a cerca muito pelo toque, de uma maneira muito sinestésica. Outras é muito pela questão visual, ela chega, de repente olha para o estúdio, não porque ela esteja querendo achar algo para criticar, mas é a maneira dela de notar o mundo, ela quer ter certeza de que está tudo bonito, esteticamente bem colocado, e outras é muito pela questão auditiva, quando ela vai falar, por exemplo, com você, Bolinha, ou com outra pessoa que esteja ao alcance dela, ela ligeiramente vai virando a cabeça para quê? Para captar o mundo muito pela questão auditiva. Então, dependendo muito da maneira como a pessoa tenha esses canais que a gente chama visual, auditivo e sinestésico, ela tem uma percepção do mundo por esses canais que podem criar alguns traumas ou podem fazer com que ela perceba o mundo sob essas realidades, né? Vamos conversar a respeito da diferença entre psicologia e parapsicologia. Naturalmente, com Fernando Luiz Rosar, que é um catarinense de Bom Retiro. Reside em Itapema há mais de 20 anos. É casado com a psicóloga Cateusa da Cruz Rosar. Como foi a sua decisão escolher essa profissão de parapsicólogo? Bom, Bolinha, eu desde a época que eu ainda morava em Bom Retiro, no final do chamado primeiro grau antigamente, eu tinha uma curiosidade com relação àquelas pessoas que se diziam detentores de conhecimentos, de estudos do budismo e tantas outras vertentes que fugiam àquela coisa muito visual, material da realidade do mundo, de querer explicar sobre as mais diferentes profissões que eu percebia naquela época, né? Então, quando eu terminei, logo depois de ter vindo para Florianópolis, terminei o segundo grau, eu percebi que estava faltando para mim uma formação na área humana. Fiz administração de empresas e, posteriormente, eu busquei no IPAP, do Sistema Grisa, de 2000 a 2003, uma formação de praticamente 3 anos bem intensos de pesquisa, que nós fazíamos, inclusive, pesquisas com paranormais, e, na época, a pessoa que, por assim dizer, foi o meu objeto de estudo foi uma senhora benzedeira de Balneário Camboriú, que, obviamente, não vou citar o nome, porque na época foi preservado o sigilo dela e continua sendo preservado até o presente momento, e onde se fazia estudos a respeito da realidade dela, a maneira como ela vivenciava a paranormalidade dela, que era por cura,
pelo toque com as mãos, e também ela tinha algumas técnicas um tanto quanto curiosas de vidências, de perceber a realidade do mundo. Ou seja, então ao longo desses anos, desde 2000, por assim dizer, oficialmente eu comecei a estudar e a atuar na área da parapsicologia. E mais recentemente eu estou estudando com o Dr. André Pérsia, que ele é um conferencista e palestrante bem famoso do Rio de Janeiro, que vem trabalhando ao longo de todo o Brasil. Vem fazendo Practitioner em PNL em Curitiba, e é uma formação continuada de 3 módulos, ou seja, a utilização da programação neurolinguística juntamente com a hipnose para auxiliar as pessoas a superarem as limitações que podem vir das mais diversas formas, né? Então, eu venho atuando desde aquela época. E, diferentemente do que se pode imaginar, Bolinha, às vezes as pessoas que têm aquela ideia, então você é um parapsicólogo, você pode sentir o ambiente, você pode adivinhar o que está pensando. É bom fazer uma diferenciação entre um paranormal e um parapsicólogo. Perfeito. Um parapsicólogo pode até ter capacidade de perceber sensações, perceber algumas coisas diferentes da realidade que outras pessoas não notam. E não necessariamente o parapsicólogo é um paranormal. E o paranormal ele pode perceber a realidade, ele pode até ter o que se chama de o dom da vidência, captar sensações, notar a presença de pessoas que, por assim dizer, morreram, desencarnaram ao lado da pessoa que é o consulente, a pessoa que procurou o paranormal. Então, uma coisa não necessariamente está vinculada à outra, ou seja, o paranormal não é necessariamente um parapsicólogo. Eu faço uso do conhecimento que eu obtive até agora e venho obtendo para auxiliar as pessoas de uma maneira mais científica e também científica e calorosa, tão humana quanto. Não significa que ser cientificista ou ter conhecimento científico, a pessoa deixa de ter sentimentos de carinho. Eu continuo tendo tanto carinho pelas pessoas quanto antes. Entretanto, eu embaso com o conhecimento e o estudo que venho realizando até agora. E finalizando a questão de psicólogo e parapsicólogo, existe uma das diferenças mais essenciais é que o parapsicólogo ele considera de maneira muito importante a vivência do período intrauterino, desde a maneira como é concebida a pessoa, se é por inseminação artificial, se é pelo processo convencional, até a maneira como a pessoa nasce, a maneira como ela vem ao mundo. E isso pela psicologia é até avaliado, mas de uma maneira muito, digamos, tímida e até um pouco superficial. E o parapsicólogo considera também que a mente humana ela influencia na realidade que nos cerca, ou seja, nós atraímos a realidade com base na maneira como nós pensamos e sentimos a realidade. Ou seja, nós extrapolamos muito essa questão de que a mente ela é um ponto apenas estanque, uma realidade única. Ela influencia na realidade que nos cerca também. O que levou um serrano de Bom Retiro a optar por Itapema, na nossa região praiana? Olha, de princípio, o que é comum a muitas pessoas é gostar da cidade. A família já tinha uma casa na época, né, um pouco antes de eu vir morar em Itapema. E uma oportunidade de trabalho naquela época, em novembro de 92, mais ou menos, surgiu uma oportunidade de um trabalho que eu exercia naquela época, e aí eu me mudei para Itapema. E aí, à medida que foram passando os anos, surgiu essa oportunidade de fazer essa linha de estudos, conforme eu citei agora há pouco. E desde então, moro e trabalho aqui pela região. Que, aliás, vive uma fase excepcional Itapema, né? Está num crescimento, é uma cidade muito bonita. Sim. Entretanto, um tanto quanto verticalizada, mas é uma realidade que a gente tem que lidar, né, Bolinha? Tem que lidar, tem que viver. A praia é muito bonita e tal, né? Aproveitar tudo isso, né? Exatamente. Isso é uma dádiva da natureza, né? Sim. Conosco no programa de hoje, sou Fernando Luiz Rosar. Nós estamos conversando sobre parapsicologia, estamos conversando sobre psicologia. Tem uns recados comerciais e eu já volto com ele. A esposa atua na mesma área, não? Ela é psicóloga. A gente faz trabalhos que são interligados em alguns momentos, né? Certo. Eu estou vendo aqui um trabalho seu, a terceira parte de
regressão e vidas passadas. Faz a terapia de vidas passadas? Bolinha, veja só, vez por outra as pessoas me perguntam, até nós estávamos agora há pouco conversando aqui nos bastidores, com relação a vidas passadas, regressão, as pessoas perguntam como se fosse de alguma maneira fazer uma técnica de hipnose, ou por assim dizer, regressão, e fosse parar em algum estágio mental, ou fazer alguma espécie de bilocação de consciência, ou dependendo da linha que se estuda, que no caso o Espiritismo considera como uma projeção astral, e a pessoa por alguma razão fosse ficar perdida em algum local, em algum estágio. Na realidade, a regressão ela é um estágio da consciência, onde a pessoa tem condições de, sendo atendida por um profissional devidamente habilitado, que tem estudado para isso, ela atinge um determinado estágio de consciência, onde ela pode resgatar uma experiência que ela pode ter vivido há uma semana atrás, 10 anos, 20 anos, ou dependendo muito da crença que o paciente tenha, a pessoa pode até vir a trazer recordações de uma vida que, em princípio, é uma vida passada. Comprovação científica que ela realmente foi um soldado ou um prisioneiro da Guerra Prussiana, ou lá de 1600 e lá vai tempo atrás, não existe comprovação disso. Entretanto, é bom citar que em 2001 o próprio Globo Repórter fez um trabalho, se eu não me engano, foi na Unicamp, onde eles fizeram uma regressão numa pessoa dentro de um tomógrafo, e eu imagino que foi uma experiência no mínimo curiosa para fazer, porque a pessoa ela estava sendo atendida, fazendo uma regressão dentro de um tomógrafo, e à medida que ela foi resgatando lembranças de uma, em princípio, vida passada, eles perceberam que as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas eram áreas vinculadas a memórias gravadas, ou seja, a fatos que, em princípio, aconteceram. Ou seja, não era uma outra área do cérebro onde, em princípio, a pessoa estaria imaginando ou criando um cenário. Então, são coisas, no mínimo, curiosas. Existem profissionais que dão embasamento para mostrar que alguma coisa existe. Se é uma vida passada, ou se são recordações, como eu havia citado no primeiro bloco, de que a pessoa traz no seu DNA, ou que vem sendo propagado pela família de uma maneira muito sutil e fica gravado no subconsciente, independente da maneira como isso é passado adiante, a regressão ela é algo real, ela é algo que ocorre diariamente. Eu faço com frequência a hipnose com regressão e tem auxiliado muita gente em vários campos, em vários aspectos que a pessoa deseja superar qualquer tipo de limitação. E até mesmo auxiliando na recuperação, no período de convalescência, quando ela passa por algum processo cirúrgico às vezes muito invasivo, né? Para quem é mais indicado esse tratamento? Para todo tipo de pessoa nas mais diversas fases de idade. E eu percebo, Bolinha, que até mesmo recém-nascidos, eu tive uma experiência muito curiosa, embora não tenha sido exatamente uma regressão, de uma criança de praticamente 3 semanas que chegou no consultório e onde a minha esposa estava atendendo a mãe dessa menina de menos de um mês de idade, e ela estava muito agitada porque estava com a fralda um pouco cheia, por assim dizer, né? E a criança estava muito agitada, a mãe também estava muito nervosa com a situação e com outros problemas que ela tinha. E eu, querendo ver aquela criança recém-nascida, cheguei na recepção do consultório, me aproximei e falei num tom muito baixo, num tom de voz muito tranquilo, e afaguei bem lentamente o cabelo daquela menininha. E eu cheguei com um padrão diferente, ou seja, internamente eu cheguei numa expressão corporal e num tom de voz extremamente calmo, afaguei o cabelo daquela criança e praticamente logo depois, segundos depois, a criança voltou a dormir, mesmo com a fralda naturalmente cheia. O que incomoda. O que incomoda uma criança, que é de se esperar, é normal, é a maneira como a criança tem de alertar que alguma coisa está diferente. Está errado. É. E aí a mãe chegou, olhou para mim e disse, não, tem que vir aqui mais vezes. Daí eu falei para ela, não, trata você de se tranquilizar e acalmar, que o bebê também vai reagir de um jeito mais tranquilo de hoje por diante. Mas, complementando a resposta, o que
em casos onde não é recomendado hipnose ou hipnose com regressão. Apenas as pessoas que tenham diagnosticado esquizofrenia e psicose. São apenas as únicas duas situações onde não se recomenda aplicar hipnose, porque são pessoas que elas já têm o que se chama de um limiar da realidade um pouco fora do padrão. Então, pode-se entrar com outro tipo de abordagem, menos hipnose, mas para todas as outras é recomendado. Para exemplificar, uma pessoa dirigindo, comete um acidente e toma pavor de dirigir. Ela pode ser reconduzida a uma condição inicial, ela pode voltar a dirigir. Sim, ela pode voltar a dirigir, porque até por mais que um acidente, Bolinha, por mais que uma pessoa tenha traumatizado, independente do grau de machucados ou de qualquer outro tipo de dano que ela tenha causado a si e a outra pessoa, ela naquele momento do acidente, por si só, ele já é traumático. Entretanto, aquele acidente ele faz muitas vezes despertar outros fatos que estavam adormecidos no subconsciente da pessoa. Como, por exemplo, e aqui é apenas um exemplo para ilustrar a situação, que a pessoa vai se sentir em ameaça da própria vida, como se estivesse ameaçada de morte, quando ela se lembra que, de repente, quando tinha lá 6, 7 anos de idade, ela tentou escalar uma janela para entrar na própria casa, porque não tinha chave da casa. E aqui eu estou ilustrando um caso real sem identificar a pessoa. E aí a janela desceu, porque não houve, no momento, naquela época, habilidade suficiente, com 6, 7 anos de idade, a janela desceu no pescoço. E aí aquele rapaz ficou numa situação um tanto quanto delicada, não podia nem voltar para trás. E não estava conseguindo, naquele momento, levantar a janela para poder sair daquela situação. E aí se sentiu ameaçado de morte. Então trouxe de novo o mesmo pavor de quando tinha 6 anos. Embora, aparentemente, os dois eventos possam não ter uma ligação. Mas tem como através de hipnose. E as pessoas querem resultados muito mais rápidos. E aí, por meio da hipnose, com a utilização da PNL, a programação neurolinguística, elas conseguem resultados muito mais rápidos do que, por vezes, uma terapia convencional. Quer dizer, você elimina essas jornadas tormentosas e restabelece uma condição de normalidade. Faz com que a pessoa perceba sob uma ótica diferente. Da mesma maneira que aqui nós temos nesse estúdio algumas câmeras, é como se a pessoa pudesse perceber o fato. O fato aconteceu, o acidente aconteceu. Isso não há como apagar o que aconteceu. O acidente em si, os machucados e tudo mais. Mas a ótica, a percepção, de repente, ela vai ver pela câmera 1, ou pela câmera 3, ou pela câmera 2. Ou seja, ela aumenta o campo dela de visão do que aconteceu e consegue reduzir o efeito daquele fato. Ela consegue perceber que existem outras maneiras de encarar aquela mesma realidade. E a atualidade, a situação hoje em que a humanidade vive, essa busca incessante de uma qualidade de vida e até a luta pelo pão nosso de cada dia, coloca as pessoas cada vez com mais... Vejo nos grandes centros, por exemplo, é uma loucura verificar essas pessoas tomando um ônibus às 11, meia-noite, depois de uma aula, para chegar em casa 1, 2 da manhã, para retornar às 6 horas da manhã, jogadas de qualquer jeito e correndo risco, etc. e tal. Isso tudo coloca um status quo terrível, né? Exatamente. Aqui, Bolinha, existe uma questão que, por vezes, se vê perdida, dependendo do lugar onde eu estou atuando, com as pessoas que eu estou conversando, é que existe uma ideia de produtividade excessiva, de desempenho, que as pessoas acabam se impondo também, não só o meio, não só o local de trabalho, mas a própria cultura de produtividade e consumo, que as pessoas às vezes esquecem ou até perdem aquela ideia de desligar-se por alguns minutos que seja, se possível diariamente ou 2, 3 vezes por semana, sem fazer uso de qualquer tipo de substância, ou seja, álcool, que digamos é uma droga lícita, né? Ou outras substâncias que são tidas como... Mas é a pior de todas, né? É uma das piores, né, que tem. E também festas em excesso como se fosse algo para espairecer. O ideal, claro que a busca do ideal depende muito da maneira como a pessoa percebe isso. É aquela questão de como que você pode se desligar um pouco da realidade sem fazer uso de substâncias,
para que você possa ter energia o bastante para encarar o dia seguinte, uma jornada como essa que você acabou de citar. Chega 1h pouco da manhã, tem que acordar às 6, encontrar de novo toda uma realidade de trabalho no dia seguinte. E até mesmo existem técnicas que eu ensino para as pessoas de auto-hipnose, para elas encontrarem o recanto, o refúgio delas, por alguns instantes, por alguns minutos, para poder ter energia para encarar o trabalho novamente. É toda aquela rotina que muitas vezes acaba sendo estressante, né? Quer dizer, o trabalho da mente é fundamental. Exatamente. Claro que a cultura do corpo, que agora entra em evidência com o clima ficando mais estável, como a primavera que acabou de se anunciar, o pessoal quer chegar no verão bem, sarado, barriga tanquinho, etc, etc. É importante, é bom, com toda certeza. A estética ajuda muito na percepção interna. Entretanto, o contrário é verdadeiro. A percepção interna faz com que você também encare a tua realidade externa de um jeito mais saudável. Os problemas externos, a nossa realidade vai continuar existindo. Crimes, corrupção, às vezes a pessoa encontra algumas dificuldades financeiras, ou seja, são vários os fatores. Entretanto, a maneira como ela pode encarar essa realidade pode ser melhorada. É essa que é a questão. Isso que eu tenho procurado evidenciar ao longo desses mais de 10 anos que eu venho atuando como parapsicólogo e também como um hipnoterapeuta aqui na realidade do dia a dia, né? Conosco, Fernando Luiz Rosar, parapsicólogo, estamos tratando de um assunto muito importante. Já volto com ele. Sabe que essa questão é interessante. Eu tinha um sobrepeso muito grande e era muito amigo do Gilberto Tim, que chegou a ser preparador físico da seleção e tal. Um dia no aeroporto de São Paulo, eu ouvi aquele grito, Bolinha! Era o Gilberto Tim, com a delegação do Internacional. Eu estava naquela escada rolante, me perdi, caí. Eu sabe que até hoje eu tenho fobia da escada rolante. Cada vez que eu vou, eu seguro para entrar numa escada rolante. Isso ficou para o resto da vida guardado. Bolinha, e olha, faz tempo. Faz tempo, você diz aproximadamente quanto tempo? Já faz uns 20 anos já. Então, cada vez que você vê uma escada rolante, você fica apreensivo, então? Fico. Eu tenho que ir com calma, tenho que olhar bem, a hora que termina, para tirar o pé. Uhum. E hoje eu não tenho aquele peso. Mas a situação ainda está registrada. Está bem guardada na minha mente. Uhum. E como que se expressa em teu corpo essa sensação? Eu fico nervoso, sabe? Toda vez que eu estou Por exemplo, se eu for ao supermercado e tiver que vir com carrinho, eu peço para alguém trazer o carrinho. Eu não desço a escada rolante com o carrinho. Uhum. De jeito nenhum. Isso que você me relata, Bolinha, claro que de repente a gente pode até conversar logo depois ou em outro momento, e eu até me proponho a te auxiliar a superar essa fobia já, ou logo depois, mas a questão é, tudo que nos faz perceber, tudo que nos faz sentir de uma determinada forma, de uma determinada maneira, tem sempre uma intenção positiva. Aí você pode até ficar se perguntando, poxa, Fernando, pera lá, eu caí, foi um tempo atrás, existia uma condição. Como é que pode haver uma intenção positiva nisso? Esse alerta que você ainda sente, essa sensação, esse nervosismo que chega até o ponto... É um tabu. Também pode ser considerado talvez um tabu, mas por enquanto ainda é uma limitação para você. Uhum. Mas a questão é, como que esse teu corpo reage dessa maneira, te deixando nervoso, te deixando apreensivo diante de uma escada rolante, criando todo esse cenário que mexe com todas as tuas sensações físicas, o teu lado emocional, é um alerta para alguma coisa. Então é uma intenção positiva. Se fosse um alarme, se fosse uma sirene, uma campainha disparando, o que isso quer te dizer hoje? Para que aspecto da tua vida que esse temor, esse nervosismo quer te alertar? Na realidade, tudo que nós sentimos tem sempre uma intenção positiva. Por mais que a pessoa possa, no primeiro momento, ficar se perguntando, mas eu não vejo nada de intenção positiva. Aqui eu vou apenas conjecturar, eu vou apenas dar um exemplo bem genérico que pode até nem se aplicar ao teu caso. De repente, esse alarme, esse alerta, esse nervosismo, ele pode ter uma relação direto do tipo, olha, Bolinha, fique atento,
perceba que você pode se relacionar com as coisas de uma maneira mais suave, mais tranquila, mais natural. Esse nervosismo ele pode estar te alertando para um aspecto da tua vida que pode ser encarado de uma outra forma. É como se tivesse havido uma interrupção num processo de compreensão do que aconteceu e que ainda não teve uma continuidade. Ou seja, é como se tivesse que dar um passo a mais ainda nessa escada rolante para você entender o que isso ainda significa para você. Apesar de já ter acontecido o fato há 20 e poucos anos atrás, ainda há um recado embutido nisso. Né? Eu espero ter feito a importância hoje do apoio que o ser humano recebe de um parapsicólogo, de um psicólogo, é fundamental. Né? Sim, Bolinha. Faz parte dessa engrenagem de saúde toda. Né? Sim, porque a saúde, muitas vezes a pessoa pode até não ter uma saúde física tão boa quanto gostaria, por vezes ela está no processo de tratamento, processo cirúrgico, ou até mesmo tomando alguma medicação para qualquer tipo de doença por si só, mas é uma pessoa mentalmente saudável. Encara aquele processo, aquele caminhar de recuperar a saúde física de uma maneira muito mais tranquila e natural. E algumas pessoas têm uma ideia preconcebida às vezes a respeito de eu não vou procurar um psicólogo ou um parapsicólogo porque eu não estou louco, eu não saí da casinha, eu não montei a casinha nas nuvens ainda e não estou querendo mudar para lá. Na realidade é muito mais a pessoa se perceber que todo mundo tem em algum momento algumas limitações e quer encontrar formas de superar essas limitações. E um parapsicólogo, um psicólogo, até mesmo minha esposa também, que é psicóloga, e nós trabalhamos de maneira conjunta em alguns casos, é um profissional adequado para ajudar a pessoa a compreender formas, estratégias de superar aquelas limitações. Então, independente do estágio da vida que a pessoa se encontra, profissionais dessa área, dessa linha, podem ajudar a pessoa a superar limitações. Ou seja, vamos quebrar definitivamente com essa crença de que só procura profissionais assim quem está louco. De maneira alguma. É pessoas que querem ter uma vida mais saudável, mais dinâmica e mais livre de limitações, sejam elas quais forem. Aquela tal qualidade de vida se acentua muito mais, né? Exatamente. Qualidade de vida, que é um tema que eu, vez por outra, trago nas palestras que eu realizo em empresas, com relação à maneira como você percebe a tua realidade de trabalho também. Qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na maneira como você se relaciona com os seus familiares. Né? E tudo isso tem uma participação fundamental até no desenvolvimento do trabalho. Né? Exatamente. O resultado, né? Sim. Pessoas felizes, elas produzem melhor. Mas quer dizer então que se você fizer um trabalho dentro de uma empresa, você vai meramente ajudar o dono da empresa a visar o lucro. Aí eu jogo a seguinte pergunta. Veja só. Uma empresa abre suas portas. O empresário tem a ideia, tem os contatos, investe todo um capital, contrata as pessoas, dá emprego para elas. Ele vai fazer o quê? Filantropia? Sejamos um tanto quanto coerentes e digamos que a pessoa que teve essa iniciativa e teve muitas vezes peito e coragem para botar um negócio para acontecer, ela visa também lucro. Claro. E quanto melhor os funcionários estiverem, menos rotatividade, menos problemas de absenteísmo por problemas de doença, menos problemas de pessoas com depressão porque estão insatisfeitas com o trabalho. Ou seja, a gente passa muitas vezes 8, 10, 12 horas no ambiente convivendo com pessoas que não são familiares diretos, muitas vezes. Por que não melhorar essa relação? Sai daquele local, às vezes, cansado fisicamente, mas satisfeito. E produz resultados. Né? Produz resultados. E aí chega em casa, não vai descontar no filho, na esposa. Encerrou o capítulo lá. Exatamente. Pode até comentar da realidade do trabalho, mas chega em casa cansado, olha para a esposa, de repente vê que ela também chegou do trabalho cansada, fazem uma janta ou vão jantar fora, e as coisas entram num caminhar tão tranquilo e a vida segue mais suave. E o dia seguinte é um novo dia, né? Exatamente. O senhor está atendendo aonde?
Em Balneário Camboriú, eu estou atendendo na Clínica Reabilitária, que é aqui na próximo. Avenida Osmar de Souza Nunes. Isso. Lá do Dr. Paulo Roberto e tudo mais. Exatamente, que surgiu essa oportunidade, esse convite. Eu agradeço publicamente ao Dr. Paulo pelo convite. Quais são os dias que atende ali? Atendo ali nas quintas-feiras e nas sextas-feiras. Faço, em princípio, uma avaliação, tanto das pessoas que ele me encaminha, quanto das pessoas que têm me procurado, ligando para a clínica, fazendo agendamento. A avaliação, ela não tem custo, até por uma questão de empatia, né, Bolinha? Muitas vezes você procura um profissional, você olha, não gostei do corte de cabelo, não gostei do tom de voz, ou simplesmente, não me agradou, ou de repente tem um primeiro momento, é uma avaliação, conversa, percebe, ótimo, é por aí mesmo, eu tenho a oportunidade de explicar com mais detalhes como que é a forma de trabalho, como a hipnose com PNL e os conteúdos de parapsicologia podem ajudar a pessoa a ter naturalmente uma vida melhor. E aí, a partir disso, ela pode fazer um tratamento terapêutico. Isso tudo... Quintas e sextas-feiras. Quintas e sextas-feiras. Os outros dias em Itapema. E os outros dias em Itapema e em Tijucas também. Em Tijucas também. Uhum. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Fique à vontade. Satisfação conhecê-lo pessoalmente. E, Bolinha, obrigado a todos os que assistiram nesse momento essa entrevista. E os convido a conhecer com mais proximidade o conteúdo e as questões que eu posso contribuir e auxiliar a todos vocês, de maneira individual ou também nas empresas. Obrigado e uma excelente semana a todos nós. Conversei com o Fernando Luiz Rosar, parapsicólogo, que falou com a gente a respeito de um assunto muito importante e que hoje tem tudo a ver com a qualidade de vida da gente nossa. Destaque do Em Mangas de Camisa de hoje.